Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje finalmente eu trago pra vocês o vídeo de melhores leituras de 2024. Estou gravando esse vídeo com todo esse ar, esse frescor, aquela sensação de que finalmente chegamos ao final do ano e agora a gente já pode colocar na balança como é que foi, se o ano rendeu ou não. Mas eu estava aqui há uma hora atrás surtando pra fazer essa lista. Eu fiquei muito tempo tentando decidir o que realmente entraria na lista de melhores do ano, gente. Esse ano foi muito livro bom. Eu li só coisas incríveis. Foi um ano de experiências agradáveis, de leituras muito intensas, então que me trouxeram experiências muito novas também. Livros que eu tava louca pra que lançassem no Brasil e eu devorei logo no lançamento. Então, assim, foi simplesmente surreal. Foi um ano maravilhoso. Coloca já aqui nos comentários como é que foi 2024 pra você, gente, porque do lado de cá, ó, só coisa linda, só boas leituras, fiz bom proveito das leituras que eu acabei fazendo e uma coisa que é super legal é o fato de que eu favoritei muitas, só que aí pra montar a lista de melhores do ano, a gente passa aquele perrenguezinho bom, porque é muito difícil você pegar e juntar os 10 melhores livros. Caramba, quem sou eu pra dizer os 10 melhores livros? Mas é muito difícil falar realmente quais foram as minhas 10 melhores leituras, as 10 melhores experiências que eu tive esse ano, levando em consideração que foi um dos anos mais recentes aí dos últimos 5, onde mais teve uma quantidade absurda de leituras incríveis que eu fiz. Então, assim, já coloca aqui nos comentários como é que foi o ano pra você, qual foi o seu livro favorito do ano. Você conseguiu decidir num top 1? Coloca aqui nos comentários também, que eu quero saber que livro é esse, vai que eu te indiquei, né? Mas claro, antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, chegou agora, pelo amor de Deus, só ativar o sininho também. E claro, gente, me seguir nas outras redes sociais. Final de ano sempre tem uns conteúdinhos assim diferentes que eu solto lá no Instagram e no TikTok. O link para essas redes vai ficar aqui. E claro, a principal que eu amo falar aqui, que é o Telegram, o Kabuki Verso, que é o canal de ofertas, promoções, sorteios, mas é onde a gente faz as nossas fofoquinhas e encontra e conhece outros kabuqueiros para poder amigar bastante. Então corre pro Telegram também, baixa o app se você não tem costume de usar. Juro que não é um canal que vai te encher de notificações só quando tem muita promoção, porque o objetivo da gente é economizar. Falar sobre promoção é meio que obrigatório falar da Black da Amazon. A Black da Amazon já começou, tanto no site da Amazon quanto no próprio aplicativo. Tem muitas promoções acontecendo e para quem é leitor, finalmente a gente vai viver o melhor evento do ano para poder economizar bastante e comprar os nossos livros. Mas durante toda a Black da Amazon, que esse ano vai se estender até o dia 2 de dezembro, tá rolando a promoção do Kindle Unlimited. Essa é uma plataforma, um serviço para os leitores acessarem livros dentro de um catálogo que tem milhões de títulos disponíveis para você em diversos idiomas, inclusive para quem lê livros estrangeiros também é muito maravilhoso. E você não precisa de um Kindle para poder fazer uso desse serviço. Assinando mensalmente, você só precisa ter acesso ao aplicativo da própria Amazon, que é o Kindle. Então você vai acessar o seu aplicativo do Kindle que você vai baixar, você vai acessar com a sua conta da Amazon normalmente, como todo mundo faz. E aí aqui, gente, obviamente é meu Kindle com todas as leituras, inclusive, e como a gente é assinante do Kindle Unlimited, ele nos oferece muitas recomendações aqui direto do sistema. Mas é claro que eu posso clicar em ver tudo, ver todas as recomendações por aqui. Posso ir direto aqui na aba do Kindle Unlimited também e olhar todas as informações. Hoje mais cedo eu tava lendo a revista super interessante. E ao longo dos meses eu também sempre vou acompanhando as novidades que chegam dentro do Kindle Unlimited. E gente, o Kindle Unlimited tá no seu auge. Eu sou completamente apaixonada pelos títulos que estão disponíveis aqui, gente. É uma questão de vocês entrarem, olhar que você vai ver que tem muitos títulos, diversos títulos para você ler durante o mês. E durante a Black você pode assinar o Kindle Unlimited por 3 meses por R$1,99. Se você ainda não é assinante, aproveita para assinar agora. Essa é uma promoção exclusiva para novos assinantes e é uma forma muito incrível de você economizar. Afinal, pensa só, você vai gastar R$2 ao longo de 3 meses e você vai poder ler o livro que você quiser dentro de um único serviço. Essa é a forma mais democrática e acessível para ter acesso a uma literatura infinita hoje no Brasil. As opções são infinitas, eu amo demais e claro, com as promoções de assinatura, você ainda economiza muito mais. O link para você assinar o Kindle Unlimited vai estar aqui na descrição e no comentário fixado do topo. Tem muitos livros desse vídeo que tá na lista de melhores do ano, que está no Kindle Unlimited, e você vai curtir demais ao longo do vídeo todas essas indicações. E depois não se esquece de entrar no link aqui embaixo e assinar o serviço. Mas bora pra lista.
O 10º eu tive que colocar no sentido de ele tá na lista de melhores do ano porque ele traz um significado muito importante pra mim em todos os sentidos, tanto da pré-leitura quanto do pós, mas eu também não teria coragem de colocar ele no topo lá em cima, tá? Mas eu sou apaixonada por esse livro, que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Meyer. Eu li lá em abril, eu não vou lembrar agora as datas, que eu não estou com o caderno de leituras do Notion, dos registros que eu fiz no primeiro semestre aqui, mas, gente, é uma leitura agradável. Se você não vai com muitas expectativas, achando que vai ser uma fantasia com muitos elementos, eu acho que você vai acabar se surpreendendo e vai acabar sendo uma leitura super divertida e super agradável. Eu fico com o coração aberto, pronta pra dar risadas, porque é o que a galera fala no TikTok, que não só o livro dela, como a Hannah Nicole, tem um tom de humor muito ponderado entre aquilo que é divertido, engraçado e às vezes um pouco brega. E eu amo o jeito dela assim nas redes sociais e eu vi bastante disso no livro com a nossa protagonista, que é a Ivy Sage. A Ivy vai acabar se tornando, né, depois de encontrar o vilão, o Tristan, na floresta, ela vai receber um emprego ali. A gente tá num mundo aqui meio que conto de fadas, que tem um reino, a vila, bem no sentido assim de ser um filmezinho de sessão da tarde da Disney, só que numa pegada anos 2000, ele ainda não vai carregar esses elementos tão atuais. Eu sinto que Assistente do Vilão, ele é muito marcante por trazer muitos elementos atemporais e que marcou toda uma geração de millennials. Então, realmente, de certa forma, Assistente traz isso pra mim. Eu gosto muito do fato de ter um sapo, que é o Reinaldo, que conversa com Trista, com a Ivy, através de plaquinhas, que acaba dosando e equilibrando as cenas de desespero, de tensão. Ele sempre traz tudo pra uma coisa mais fofinha, divertida. Então eu gosto como a história acaba sendo uma experiência de humor, de alegria e ao mesmo tempo muito medo. Coisas intensas acontecem. E sobre o romance, eu gosto porque Assistente do Vilão, ele não vai ser apelativo em absolutamente nada. Eu gosto do fato de que tem um romance ali, tem uma coisa acontecendo, a gente não sabe exatamente o que é, nem os personagens sabem exatamente o que é, mas o leitor claramente sabe o que é, mas eles não sabem e é divertido porque não tem nada muito aprofundado, muito explorado e ao mesmo tempo tem várias migalhas que vão te alimentando durante toda a história e que torna essa uma experiência extremamente romântica. A gente não vai ficar sentindo falta de nada sem entregar tudo. Então é uma história muito gostosa. Eu amei. Eu comecei o Aprendiz porque eu fui entrevistar a Hannah Nicole na Bienal, um dos ápices desse ano, com certeza. Mas eu não consegui terminar, gente, porque eu peguei o livro, tipo, 2 dias antes da entrevista. E desde então não consegui seguir. Mas com certeza vai ser uma leiturinha, assim, de dezembro, porque Aprendiz claramente tem essa estética toda de coisas de climas mais leves. Então eu vou querer pegar. Mas eu tive que botar, gente. Ele é marcante. Ai, ele é divertido. Você vai gostar. Você vai gostar. Se você for com o coração aberto, você vai se apaixonar por essa história. E, óbvio, tem 5 estrelas e favoritado. E tá no top 10 de melhores leituras de 2024. O 9º livro dessa lista, ele é completamente diferente do anterior citado aqui. Ele tem uma proposta muito dark, sombria, romântica, intensa, adulta e também, gente, vai te deixar completamente sem chão. Eu acho que foi o final dele que acabou arrastando ele pra essa lista, que é Penpal, da D.T. Gatesinger. Eu nunca sei falar esse sobrenome da rainha, que me deixou aí, gente, olhando pro teto por algumas horas depois de ler esse livro. Penpal, pra quem não conhece esse termo, é um termo para pessoas que trocam cartas nos Estados Unidos. Americanos têm muito hábito de trocar cartas por correio como uma atividade, um hobby extra para fugir das telas e da angústia, das tensões do dia a dia. É mais uma terapia, uma coisa meio wellness, esse tipo de coisa. Na literatura, isso é explorado de todas as formas possíveis, todos os gêneros possíveis. E aí, pela primeira vez, eu li um livro temática de Penpal dentro do Dark Romance. No Dark Romance aqui dessa autora, a gente vai conhecer uma protagonista que é a Kyla. A Kyla tá enterrando o marido no primeiro capítulo e logo depois ela volta pra casa pra tentar seguir em frente, né? Aí tem aquele luto que tá sobre ela, enquanto ela vê ali que aquela casa enorme que eles compraram, que eles construíram juntos, que ao longo do tempo eles estavam desenvolvendo um projeto pra consertar, agora vai ter que seguir com ela ali, sozinha e tudo mais. Ela tem uma mulher, uma ajudante, que a ajuda na limpeza da casa e aparece de vez em quando, mas ela tem essa solidão que deixa ela completamente afundando
afundando nesse sentimento de confusão emocional que é o luto dela. E aí, óbvio, vai ter um personagem que é o Aaron. O Aaron é contratado por ela pra corrigir o telhado, pra consertar o telhado dela que tá com goteiras, e ao mesmo tempo ela vai receber cartas de um homem que são assinadas por Dante. Elas vêm de uma prisão e a primeira carta dele vem com essa fala que tá aqui impressa na pintura trilateral, que é: vou esperar para sempre se for preciso. Basicamente, ela acha aquela carta meio estranha porque ela fala pro Dante: olha, desculpa, mas eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa, eu não sei de onde você é. Mas ele acaba retornando e fala pra ela que é ela mesma, que ela não tá sendo confundida com ninguém, que esse tipo de coisa é impossível e que ele vai continuar esperando. É aí que, nesse luto e nessa confusão emocional e psicológica que a Kyla tá, ela começa a continuar trocando cartas com o Dante. Mas em contrapartida, ela também vai começar a se envolver com o Aaron, com o cara que vai consertar o telhado dela. Então tem essas duas figuras, essas duas identidades masculinas ao redor da Kyla agora, vindo cada uma de uma ponta diferente. Um vem de fora, distante, através de cartas, e o outro tá ali dentro da casa dela, dividindo aquele espaço pra consertar tudo, de certa forma. A Kyla é uma protagonista não confiável, então você vai ler o livro não podendo confiar 100% em todas as coisas que ela vê e que ela narra. Ela é uma garota confusa e se sente perseguida, tem motivações pra isso, a gente vê situações acontecendo, mas fica na dúvida até onde realmente é 100% confiável, que ela tá vivendo ou não. Esse livro me pega pela segunda parte dele. A segunda parte do livro, 50% pra lá, gente, você vai ficando completamente imerso nessa história, te suga mesmo até a alma e você vai querendo saber exatamente o que tá encaixando ali na história pra Kyla tá dentro daquela dinâmica que não faz sentido nenhum na tua cabeça de leitor. Metade das coisas ali não estão combinando e suas teorias não estão se encaixando, então você continua lendo pra descobrir o que pode estar acontecendo, e quando você chega no final, não é nada do que você esperava. É surreal, e só por essas grandes resoluções, o clímax intenso que a autora traz pra gente, e um final que vai depender muito mais do leitor do que do livro em si, pra você determinar se ele é feliz ou não, fez com que eu desse 5 estrelas e favoritasse Penpal, e ele entrou no 9º lugar de melhores livros do ano, gente. Surreal. Se eu fosse vocês a ler, depois vocês voltavam e falavam comigo. 8º lugar, tem uma pegada meio dark, meio romance, meio gore, mas ele é mais divertido do que parece, ele engana bastante pela estética e pelo título, que é O Cutelo e Corvo, da Brian River. Esse aqui, gente, foi um livro que me salvou de uma ressaca literária gigante. Eu tava prestes a ir pra Bienal do Livro, eu ia fazer conteúdo dele no final de setembro, só que eu li no início do mês, porque eu ia pra Bienal, e aí, gente, os leitores, a gente vai se esbarrando e vai indicando o livro, e aí quando eu vejo, vocês podem me dar spoiler, ou alguém conversar aqui do meu lado e eu ouvi o que aconteceu, e eu tava com muito medo de pegar spoiler dele, porque todo mundo lá na gringa fala dele super bem, mas basicamente, gente, ele é um romance entre dois Dexter. Eles são serial killers, né, são assassinos em série, mas eles matam serial killers. O objetivo deles é entrar numa competição e ver quem mata mais e tudo mais. Só que esse é um livro que tem muito gore, ele tem alguns elementos que te joga pra esse lado do Dexter, que tem facas e lâminas, cutelos, olhos sendo arrancados dos corpos. Então ele realmente tem essa dinâmica meio densa, então não é absolutamente todo mundo que vai se afeiçoar com essa história, mas ele me surpreende pela dinâmica amorosa. A dinâmica amorosa me pegou bastante. Eu não tava colocando muitas expectativas na dinâmica amorosa justamente por conta desse cenário, dessa construção do enredo deles, que tem muitos problemas, afinal eles são personagens cinzentos aqui, né? Eles são moralmente cinzentos. Eles estão cometendo crimes, mas ao mesmo tempo é porque eles estão tentando fazer justiça e acabar com esses assassinatos em série. Então você fica ali determinando até onde todo mundo ali é bonzinho ou mal, mas no fim, gente... Ai, no fim, você vai passar um pano rosa com glitter, bem rosa, bem pink, com bolinhas pretas. Porque esse livro te leva pela comédia, pelo romance leve, fofinho, que vai se desenvolvendo. Eles vão desenvolvendo uma amizade, embora a atração física é muito óbvia, e acontece logo no início, tem aquela tensão que acaba aproximando os dois. E isso meio que precisa acontecer, porque fala sério, eles são dois assassinos em série que acabam se esbarrando num lugar. E aí eles conversam ali, papo vai, papo vem naquele restaurante. Então, no final das contas, alguma coisa boa tem que acontecer pra eles continuarem mantendo contato, porque eles têm trabalhos e atividades muito perigosas. E fala sério, se eu tô no lugar dessa gata aqui, que mata um monte de macho, eu simplesmente não saía conversando com qualquer um por aí, né? É claro!
Então, obviamente, essa conexão deles que acontece no início do livro muda completamente a dinâmica da história. Eu fui ler o livro achando que ele era uma coisa e acaba se tornando outra totalmente diferente. Eu achava que seria um dark romance porque eu achei que a construção romântica seria completamente imoral e cheia de problemáticas e que no fim ele ia meio que eles iam se jogar na parede e tudo bem, acontece essas coisas. Mas eu achei que os romances iam ser um pouco questionáveis, problemáticos e tudo mais. E não é exatamente isso que acontece. Eu vejo que é mais uma relação de que eles encontram no outro um ponto ali saudável no meio de tanta coisa louca e caótica que eles vivem. Ele é um livro que tem uma trilogia, mas ele é um livro standalone. Ele é o livro único e termina a história aqui. Aí o segundo volume vai ter um outro casal protagonista, meio Ellie Hazelwood, meio Emily Henry, essas autoras que fazem vários livros com casais, mas aí é uma série só e aí você vai lendo tudo em ordem, mas a temática é parecida, então é por isso que ele se encaixa nessa trilogia Morrendo de Amor. Ele é intenso, ele é ai gente, é divertido, ele te prende rápido, te tira de uma ressaca muito boa, talvez te leve pra outra, mas assim, nada tão perigoso assim quanto a própria história. Eu dei 5 estrelas de favoritado e fico no 8º lugar desse livro, desse vídeo. Em 8º colocado nesse vídeo, tem uma fantasia Dark Academia épica, gente. Épica. Tem migalhas de romance, mas vai prender vocês pelo mistério, pela dinâmica do enredo, cheia de elementos, que é Magia das Marés, da Pascale Lascelles. Eu chamo de Pascale Lascelles, mas provavelmente não é assim que se pronuncia. Esse livro, gente, foi uma leitura completamente inesperada. Caiu no meu colo e eu devorei esse livro. É óbvio que não é um devorar, tipo comédias românticas. Afinal, ele é um Dark Academia. Como a maioria dos Dark Academias, eu acredito que eles têm um começo um pouco mais lento, até pra você começar a emergir nesse universo, nos cenários, no mundo. E é assim que Magia das Marés vai te sugando, te arrastando aos pouquinhos pro cerne desse enredo aqui, que é muito complexo e cheio de tramas super amarradinhas. Eu completamente achei o trabalho muito perfeito, assim, dessa autora. Esse livro vai se passar na Academia Aldrin, e nesse mundo, os poderes mágicos, a magia, ela é determinada pelas fases da lua. Dependendo da lua e da fase em que você nasce, essa magia vai te jogar pra um lado, para uma classe de magia. E na Academia Aldrin a gente vai conhecer a Amory. A melhor amiga dela morreu num ritual nas cavernas, do qual a Amory sobreviveu há alguns meses atrás. E agora que ela retoma pra academia, ela vai começar a investigar o que realmente aconteceu naquele ritual para que ela sobrevivesse. Por quê? A Amory, ela ganhou uma marca super misteriosa no pulso. E essa marca, essa magia que ela tem no pulso costurada agora, leva ela para uma magia muito diferente. Ela começa a abordar uma magia que até então ela não estava acostumada. Ela vai contar com a ajuda do Romy, que é o irmão da melhor amiga dela e que é da Casa Eclipse, que inclusive é uma casa sombria, porque quem nasce no eclipse, né, quando não tem lua, essas coisas acontecem. E é a partir daí que ela vai também conhecer um outro carinha, que é o Kieran, que é um veterano super popularzinho, assim, tem uma sede de poder, e você sabe que as conexões dele podem levar ela pro centro desse problema do que aconteceu na caverna. E daí é aí que ela vai conhecer uma sociedade secreta, onde envolve livros secretos com magia, bem Dark Academia mesmo, do jeito que a gente gosta, gente. Essa parte, assim, ai, eu amo demais. Dark Academia, pra mim, sem livro, biblioteca, livros secretos, sério, abandono. E bem, Magia das Marés é isso. Ele é uma dinâmica onde a gente tem a magia e o mistério sendo muito mais importante na série do que qualquer romance. Isso porque, pra mim, a Magia das Marés é interessante aqui justamente a mitologia dele. Ele tem deuses que foram afogados há séculos, e aí tem uma canção que vem e atrai as pessoas pras profundezas. Você fica se perguntando se eles foram afogados só porque veio uma maré numa caverna e todo mundo morreu, ou se foi uma coisa mágica que os levou pro fundo do mar. E sem falar que corpos vão aparecer na água com o passar do tempo dessa história, que vai deixando tudo um pouco mais nervosinho. Então ele tem o suspense. Eu diria que esse Dark Academia migra pro suspense, nessa parte desse mistério que vai amarrar tudo. Eu gosto muito da forma como a Amory lida com essas nuances, porque ela tem um poder que ela não conhece agora, ela tem um luto e tem as escolhas que ela vai precisar tomar que moldam completamente o enredo e o ritmo dessa história. Então a Pascale leva muito tempo pra fazer você ser sugado pra essa história, pra você entender realmente qual é a dinâmica e seguir no ritmo conforme as coisas vão acontecendo.
ano, mas pra mim não deixa de ser belíssimo desde o primeiro capítulo. A escrita dela é incrível, a forma como ela descreve os cenários, essa introdução, a identidade desses personagens logo no início são jogadas pra você e acabou, gente, me emocionando assim demais. Ele é mais um final desesperador. A sequência dessa duologia chegou agora no final de novembro nos Estados Unidos. A gente torce pra que saia ano que vem. Vou deixar a capa aqui, é Strange Skies, inclusive belíssima essa capa, achei linda demais, que vai dar sequência aos acontecimentos finais aqui de A Magia das Marés, e eu sou completamente apaixonada, só preciso descobrir o que aconteceu, gente, na mitologia dos deuses afogados e na Academia Aldrin. É claro que eu dei 5 estrelas por conta disso, por conta desse mistério que me prendeu muito e que acabou fazendo favoritar e trazer ele pra esse vídeo. O próximo é nacional, olha que delícia, Canção dos Ossos, da Gil Domingues. É uma leitura pra mim obrigatória pra todo mundo que gosta de romance com fantasmas e elementos sobrenaturais. Essa é uma magia incrível em Canção dos Ossos, e essa é uma fantasia sáfica inspirada em Fantasma da Ópera. Então vocês podem imaginar que a ambição é o elemento central da construção dessa personagem, que é a Helena. A Helena é uma soprano de ouro num universo onde a magia é construída através da voz, através da música. Então, as sopranos, os corais, esse conservatório de cantores é como se fosse um quartel-general mágico. Elas que, inclusive, dominam as estações e que se preparam para abrir a primavera, por exemplo. Então, realmente é muito importante estar no conservatório e entrar para esses grupos de elite das vozes. A nossa protagonista é uma soprano e ela tá ali com um grande sonho e objetivo de se tornar uma soprano de ouro. Soprano de ouro, ela não é só uma solista, ela é a voz de elite desse grande quartel-general que é o conservatório, e ela sofre bastante porque a mãe dela acabou cometendo um crime, foi condenada à morte, e o nome dela tá sendo arrastado e manchado na lama desse universo. Então a Helena vai acabar conhecendo a Echo. É uma jovem que entra pela janela dela e que começa a conversar dentro de um espelho. Essa protagonista mascarada, que é inspirada no Fantasma da Ópera, vai começar a ensinar magia sombria pra Helena, coisa que a mãe dela fazia e que acabou condenando-a à morte, para que a Helena comece a ser uma soprano perfeita e incrível para poder alcançar esse grande sonho. Esse é um livro sobre falsas amizades, sobre uma grande competição, uma veia ambiciosa. Então todos os personagens aqui, moralmente, eles são meio questionáveis, assim, cinzentos, sabe? Não fica muito óbvio quem realmente é bonzinho aqui. Até a nossa protagonista tem as suas pretensões a fazer coisas erradas. Não é sobre quem é muito legal e maravilhoso. Esse livro não é sobre isso. Fantasma da Ópera é uma releitura nesse universo porque ele fala sobre você alcançar esse grande desejo que você tem, independente do que tá acontecendo. Só que isso não é algo exclusivo a Helena. Todo mundo ali vive exatamente assim. Ela não tá sendo a pessoa ruim, ambiciosa do grupo. Todo mundo ali quer fazer a mesma coisa, quer escolher um método, um modo de alcançar esse grande objetivo. Afinal, é uma competição, gente. Mas a Helena vai ter uma ajuda extra, que é a Echo. E, de certa forma, ela precisava dessa cota, gente, porque ela tava passando por problemas sociais muito grandes. Além disso, é uma protagonista gorda e sofre bastante por conta dessa imagem, que a soprano de ouro, normalmente, ela precisa ter uma beleza intacta, impecável e completamente padrão. Helena vai descobrir através da Echo essa grande paixão e o seu próprio desejo, a visão como ela vai se ver no futuro. Eu achei essa história muito bem escrita, merecia uma indicação a Jabuti. Eu falo isso, a Gil Domingues escreve absurdamente bem, e Canção dos Ossos foi esculpido. Esse texto aqui está esculpido para que alcançasse a história e o clima e o cenário deslumbrante de O Fantasma da Ópera. Ele sendo sombrio e ao mesmo tempo bom e mal. Eu achei completamente genial e eu acabei favoritando, é por isso que tá em 7º lugar na lista de melhores de 2024, gente. Perfeito. Em 6º lugar, eu trouxe um YA. Olha, um romance adolescente, quem diria? Tô bem não, peraí, tô bem não. Mas com temáticas adultas, super maduras, que a autora escolhe trabalhar de um jeito que impressiona até as pessoas mais velhas, tipo eu. Que é Tudo Que Nunca Dissemos. Esse aqui é da Sloan Harlow. Esse é um livro que bombou no BookTok e veio pro Brasil, e com razão. Que
livro sensacional. Esse livro fala de violência doméstica ainda na adolescência, relacionamentos tóxicos e abusivos ainda em cenários escolares. Isso me pegou bastante, porque se você pega esse livro e compara com Assim que Acaba, que também é um livro com temáticas escolares no início, de certa forma a gente tem a história ali do Atlas e da Lily na escola, toda a temática não chega a ser aprofundada e trabalhada com tanta responsabilidade como Tudo Que Nunca Dissemos faz. Afinal, a gente tem aqui a nossa protagonista, que é a Ella. A Ella tá de luto, que a melhor amiga dela morreu num acidente de carro em que a Ella tava no volante. Então ela tem essa culpa e essa perda. Esses sentimentos pesados que estão agora completamente sobrecarregados sobre ela. A Riley, a melhor amiga dela que morreu, namorava o Sauer. Ela e Sauer estão tendo uma coisinha agora. Então, assim, você fica questionando o que tá acontecendo aqui? Por que eles estão se aproximando? Por que o Sauer baba na ela? E ele meio que quer protegê-la agora de muitas coisas que a gente não entende exatamente o que é. Sauer tem a sua narrativa em primeira pessoa, assim como ela tem, só que no ponto de vista de cada um, a gente vai ter uma visão muito diferente da mesma história. Tem uma coisa só acontecendo, mas as coisas estão contadas de um jeito muito diferente, dependendo de cada personagem. Gente, tem um veredito muito incrível que eu postei aqui, eu tô com muito orgulho dele, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem mais detalhes esse livro, porque é um livro que merece ser lido, merece ser apreciado e ser discutido por jovens e adolescentes. Afinal, a Riley vai ter um diário dela que a Ella vai encontrar na casa dela, quando a mãe dela chama pra ver com que a Ella vai ficar, o que vai ser doado da Riley. E é aí que a gente vai descobrir esse diário da Riley. Nesse diário, a Riley narra um relacionamento abusivo que ela viveu ali dias antes de morrer, chegou no ápice da violência. Então ela entende ali que o namorado dela, o Sauer, acabava cometendo essas violências domésticas e essa brutalidade com a Riley. Então ela fica na dúvida entre por que eu tô me afeiçoando e me apaixonando por esse cara, que no diário da Riley é narrado de um jeito completamente diferente. Esse talvez seja o pé no dark romance que Tudo Que Nunca Dissemos se coloca. Mas e no momento, a Ella passa por cima do que aconteceu e que é narrado pelo diário da Riley pra se aproximar mais do Sauer. Pelo contrário, ela vai se distanciando dele cada vez mais, o que vai intensificar o enredo. Mas mostra como ela é uma protagonista racional. Ela tomou a decisão de respeitar a última palavra da melhor amiga que morreu. Eu acho que um pouco alimentado pela culpa que ela sentia, mas pra respeitar o que ela passou. E aí que ela começa a entender e investigar o que realmente aconteceu. É uma trama de romance, é uma trama romântica com final feliz. Eu já antecipo isso pra vocês ficarem um pouco mais felizes e aliviados aí, mas não deixa de ser um mistério, um elemento problemático, quase que beira ao policial, principalmente no clímax, por conta de todos os elementos tensos e da temática aqui. Ele fala muito sobre as identidades masculinas, tem muitos personagens masculinos nesse livro que acabam mostrando pra gente esses potenciais agressores, tanto em ambientes escolares, ambientes domésticos e de autoridade também. Então é realmente importante como esse livro foi bem trabalhado em detalhes, em muitas camadas, e foi desenhado pra entregar uma discussão, sabe? Foi comprometido com esse tema. Eu amei demais, acabei favoritando, não tinha como não trazer pro sexto lugar dessa lista. O próximo e quinto colocado também é um nacional. Gente, essa leitura foi surreal, é uma distopia e eu acho que é uma leitura obrigatória para todo leitor jovem, adulto, brasileiro que quer ler coisas boas que são trazidas e construídas no Brasil com uma temática ainda mais poderosa que é O Segredo das Larvas. O Segredo das Larvas, gente, é viciante esse livro. Ele é uma trilogia, então esse aqui é o primeiro. Ele foi relançado pela Galera Record. Eu já conheci O Segredo das Larvas desde a época que ele tinha sido lançado lá atrás pelo Stefano, e aí agora finalmente eu tive a oportunidade de ler a convite do próprio Stefano Volpe. Ele me contratou para falar sobre essa leitura, mas eu não esperava o que eu encontrei aqui. Esse livro vai contar a história da Freya. A Freya, deixa eu só tirar os brindes que estão aqui. Esse livro vai contar a história da Freya. A gente tá aqui nas colônias, que é o Éden. O Éden, ele é inspirado no território brasileiro, num futuro distante, onde houve um evento que é o Breu. É um apagão que fez com que a sociedade retrocedesse. Isso por si só já coloca muito as garras da essência da pessoa, do ser humano, do indivíduo pra fora. Isso faz com que Éden se torne um local de controle. A gente tem o primeiro Adão ali, o primeiro filho que vai comandar todo esse sistema.
programa e que divide as pessoas negras em colônias. A nossa protagonista mora na colônia de Absinto. Todo ano tem um programa que leva essas meninas negras para a metrópole. A metrópole de Éden é onde as pessoas brancas ficam, tendo acesso à tecnologia, riquezas e um nível, uma classe de vida de elite mesmo, com tudo que tem direito. As pessoas negras só vão por lá, principalmente as meninas, através desse programa. Elas vão para servir e tudo mais. Elas precisam ser bonitas e passar por uma seleção, um processo de transformação. Tem muitas referências no meio desse programa, que são referências históricas reais. Então esse é um livro onde a pauta racial, esse elemento do racismo e da negritude, tá ali esmiuçada, gente, em cada parágrafo, cada linha que o Stefano Volpe coloca pra gente. E uma coisa que me surpreende é que o Stefano Volpe traz um protagonismo feminino completamente real. E ele toca no fundo da nossa alma. E é sensacional como a Freya toma decisões, como ela é obrigada a tomar decisões, ela é empurrada pra tomar mais decisões, porque a Freya não queria participar desse programa em nenhum momento, principalmente porque a mãe dela voltou desse programa silenciada, com a língua cortada e, claro, com todos os traumas psicológicos também, não só físicos, dessa vivência lá na metrópole. Freya não quer ir de jeito nenhum pra metrópole, mas acaba sendo jogada nesse programa e depois de algo terrível acontecer nessa colônia, ela encontra mais motivos pra continuar nesse caminho até a metrópole e descobrir realmente o que tá acontecendo, principalmente porque ela tem um plano de vingança. Ela quer matar esse grande comandante do sistema. Firmar essa vingança parece aparentemente impossível, mas as resoluções, esse clímax e todos os plots que são entregados pra gente deixa a gente completamente desesperado. Eu só preciso ler a sequência pra continuar sendo feliz na minha vida. Então é óbvio que eu coloquei ele em quinto lugar. Não tinha como não ser. É um livro muito bem escrito, é um livro maravilhoso. O Stefano é um autor incrível. A literatura, a escrita, a assinatura dele é viciante demais e muito bem amadurecida. Eu sou completamente apaixonada por esse livro, pela escrita do Stefano, e ele tá no meu hall aí de autores nacionais, pra não perder nunca de vista. Para a quarta colocação, eu trouxe uma romantasia que eu favoritei e que me tirou, assim, do prumo total, gente. Foi uma experiência completa, surreal, e que traz uma temática que até um certo tempo eu não tinha encarado, mas eu simplesmente fiquei viciada, que é Caçador Sem Coração, da Christian Ciccarelli. A Christian Ciccarelli também já tinha sido trazida para o Brasil pela editora seguinte, quando ela lançou Caçadora de Dragões, inclusive ela já veio até no Brasil, só que esse ano ela lançou Caçador Sem Coração e esse é um livro que todo mundo que é fã de protagonistas bruxas, de protagonistas que precisam esconder sua real magia, sua real identidade, porque senão vai ser caçada e morta, vocês têm que ler isso aqui. Esse aqui já tem uma temática um pouco diferente, porque aqui nesse mundo houve uma revolução. O reinado das bruxas foi derrubado. E aí a Rune vai acabar atuando como Mariposa Escarlate. Ela, durante o dia, tem uma vida normal na elite, tranquila, fingindo ser uma pessoa lá, inocente, frágil, supérflua, esse tipo de coisa. Mas à noite, ela trabalha como uma espécie de justiceira, de vingadora, que atua para resgatar as bruxas que estão sendo capturadas pela República, pelo Guardião do Sangue. E aí, do outro lado da história da Rune, a gente tem o Gideon. Ele é capitão da Guarda Sanguínea e é responsável por essas capturas. Já tem uns anos, inclusive, que ele tá atrás para tentar descobrir quem é a Mariposa Escarlate. Até que finalmente chega uma informação até ele de que são os navios da Rune que são utilizados pela Mariposa para ela fazer essas capturas e esses resgates. E aí ele vai decidir forjar um cortejo, cortejar a Rune, se aproximar dela para tentar sugar algumas informações importantes que possam levá-lo à Mariposa Escarlate. Mas ele não tem ideia que a Rune é a dita cuja. Conforme ele vai se aproximando da Rune, ele percebe que ela é uma garota inteligente, perspicaz e cheia de segredos, né? E ao mesmo tempo, o Gideon também tem uma relação muito dúbia com o seu trabalho e com tudo mais. Gente, é um romance. Esse livro é profundamente romântico. Ele trabalha o romance para poder amarrar todas essas tramas, tanto políticas quanto mágicas também. Aqui a magia do sangue que as bruxas utilizam para fazer. Óbvio que se uma mulher é encontrada machucada, cortada, você sabe que ela pode ser uma bruxa porque ela precisa vazar o seu próprio sangue. E aí a Rune tem um jeito meio
secreto, inteligente de fazer isso. Por isso que as pessoas não ficam sabendo e não descobrem que ela é uma bruxa. Esse livro é completamente viciante, sensacional, apaixonante e eu não consigo, assim, não pensar nele o tempo todo, sabe? No próximo ano, no segundo semestre, sai no Brasil Rebel Witch, que seria Bruxa Rebelde, alguma coisa assim. Até porque esse final aqui é catastrófico, desesperador e a gente precisa da sequência. E eu tô completamente ansiosa. Eu fiquei sabendo que Arqueiro já vai me mandar em breve uma prova pra eu ler. Então, em janeiro, fevereiro, assim, provavelmente eu vou ter lido Rebel Witch e aí eu conto pra vocês num vídeo futuro o que eu achei e tudo mais. De repente eu trago uma análise da duologia. Eu acho que é uma duologia. Se for uma trilogia, me corrija aí na sua versão do futuro, porque agora, neste momento da gravação, eu não tenho informações concretas sobre isso. Mas aí também eu vou atualizando vocês nas redes sociais e nos stories, conforme vocês vão me acompanhando. Por isso que eu dei 5 estrelas e favoritado, porque ele é um romance, tem hot, tem um leve triângulo amoroso e acho que vai alimentar muito vocês que gostam da dinâmica do romance e da magia atuando junto no único lugar, ao mesmo tempo que não economiza a trama de enredos políticos, conspirações rebeldes e tudo mais. Eu sou completamente cadelinha de Caçador Sem Coração. Foi uma das melhores fantasias que eu li no ano, não é à toa que tá nessa colocação na lista. Vamos para a terceira colocação dessa lista. Ai, foi muito difícil montar um top 3, gente, porque assim, ainda tinham muitas fantasias, muitos romances, muitos dramas, muitas histórias incríveis no meio do caminho, e aí eu não sabia muito como fazer, o que seria mais relevante, porque no final eu tinha gostado de tudo, tinha amado tudo, mas eu tomei algumas decisões muito pequenas quanto à qualidade escrita, qualidade do romance, como que a experiência por si só pode ser traduzida nesse enredo, e aí em terceiro colocado ficou Guerra dos Furacões, até a Guanzon, uma das melhores fantasias do ano, gente. Esse livro é fantástico do início ao fim, traz uma experiência muito gostosa pros fãs, não só de romantasia, mas que também são fãs aí do Adam Driver, que gostam de ler histórias com protagonistas masculinos inspirados nessa figura, que é exótica, ao mesmo tempo é muito linda, é um homem com aquela cara de sofrido e que guarda muitos segredos e tem muito poder. Eu amo a afeição do Adam, e acho ele incrível nessas configurações que algumas autoras trazem, inclusive eu li outros livros inspirados nele ao longo do ano, mas a Guerra dos Furacões entra pra esse top 3, eu poderia ter colocado no 1, mas eu me segurei mais um pouquinho, porque tem outras coisas ali que foram ali ganhando, pesando em outros lugares, até em outros gêneros, mas Guerra dos Furacões roubou meu coração todinho. A Taliesin, ela cresceu nos orfanatos em Sardóvia e se juntou à Confederação Sardoviana para ser uma espécie de piloto aí das aeronaves da Confederação, que eu agora nem lembro mais o nome, gente, já tem um tempinho que eu li esse livro. Tem uma guerra que Sardóvia tem enfrentado há mais de uma década com Kenzat, que é comandada pelo terrível Imperador da Noite, que tem o filho dele, que é o Alaric. Ele é um único filho e herdeiro do Imperador da Noite e tá agora na linha de frente dessa guerra. Kenzat tá engolindo Sardóvia e a Confederação da Taliesin tá caminhando para um fim, para uma destruição completa e pela perda da sua própria nação. Até porque ele tem a magia das sombras que acabam engolindo tudo no caminho quando elas chegam. Só que no meio de uma dessas batalhas, o Alaric, que é o Imperador da Noite, o filho herdeiro do Imperador da Noite, encontra uma garota que tem uma luz muito forte, muito poderosa. Essa magia da Tecelã da Luz já estava extinta. Então essa existência agora, essa magia diante dele, confrontando e sendo a única coisa que possibilita que um dia Kenzat fosse derrubada, apavora o Alaric. E aí ele vai atrás dessa Tecelã que restou aí no meio do caminho, que é a Taliesin. Só que quando os dois finalmente vão se enfrentar, e isso acontece tipo com 20% do livro, você vai lendo o livro e você fica, meu Deus, pra onde esse livro tá caminhando, que as coisas estão diferentes do que eu imaginava. E a combinação da magia deles cria uma terceira magia, muito diferente, muito poderosa, com tons de roxo e que alcançam muitos níveis de distância que qualquer outra magia. E aí, a Tecelã da Luz e o Alaric, o nosso forjador de sombras, agora vão ter que se unir, por incrível que pareça, mesmo se odiando, um representando tudo que o outro sempre lutou contra, sempre foi educado pra destruir e odiar, vão ter que se unir numa aliança política, num casamento fake, pra poder unir os dois reinos, porque essa terceira magia roxa que tá se espalhando pelo mundo é a única salvação do planeta, que envolve não só Sardóvia, Kenzat, como até uma outra terra, que é onde a história vai acontecer. Gente, é fascinante a magia do éter e como a autora escolhe construir a tecnologia atrelada à magia, como que os cenários e a descrição dessas armas vão ser interessantes para quem é fã de Star Wars. Não é só porque o Adam Drive, a figura do Adam Drive está estrelando aqui na figura masculina do
Alaric, não tem nada a ver com isso, mas é principalmente porque a Thea Guanzon utiliza a mitologia de Star Wars, a magia de Star Wars. Ela utiliza o éter, e aí, gente, uma coisa que é muito difícil de entender no início, mas tem várias marcações no livro, né, que tem os tecelões, os forjadores, os trovadores, os dançarinos, os invocadores, os domadores, eles partiram de Nenavá, que é onde há um reino de Nenavá, que é onde a história vai acontecer. E óbvio, a gente tem uma grande pergunta, como a Thalassic sobreviveu a tudo isso? Como é que ela sobreviveu a essa grande chacina que aconteceu contra as Tecelãs da Luz lá no passado? Tem toda uma identidade, o histórico dela, de onde ela realmente veio, a identidade não só mágica, mas familiar dela, como isso vai ser importante para construir a nossa protagonista. Gente, é avassalador, é viciante, é romance, tem hot, mas é só uma ceninha, e o foco aqui é esse começo desse universo, como a história vai se estruturar para causar essa aliança no meio do enredo e alimentando a gente que é fã de romance, mas também desvendando todo esse mistério ao redor da magia, das batalhas e tudo mais. Eu tô completamente apaixonada por essa história, favoritei, eu releria agora se eu pudesse, é que eu tô escrevendo um livro, então eu tô lendo muito pouco agora no final do ano, mas completamente viciada, e acho que todo mundo que vai ler Guerra dos Furacões vai acabar gostando. A autora é filipina, até hoje mora em Manila, inclusive é importante falar um pouquinho sobre isso, que lá no final, inclusive, a Thea fala sobre a conexão que o povo dela tem com os desastres naturais. Aqui no final tem um trecho que é por trás das Guerras dos Furacões, e ela logo começa na primeira linha falando assim: aqui nas Filipinas estamos familiarizados com desastres naturais. Cerca de 20 ciclones tropicais passam pelo arquipélago por ano. E ela utiliza essa experiência que ela tem com a devastação natural, né, sobre um planeta, sobre a sua própria terra, para poder desvendar e desenhar as devastações e as problemáticas mágicas de Nenavá, do mundo, que ela mesma faz. Explode cabeças e é fantástico. Dei 5 estrelas e todo mundo tem que ler esse livro. Combinado? 2025, todo mundo lendo A Guerra dos Furacões e a sequência que deve sair ano que vem, que é a Manson Rise. Aqui na tradução do Google tá uma monção crescente, mas deve ser um pouco alterada aqui pro Brasil para poder o título ficar um pouco mais comercial. Esse monção ninguém sabe o que é, né? Mas é mais ou menos isso, e essa capa é belíssima. Só que eu não sei se eles vão trazer essa, porque a do Brasil é do fundo branco, então talvez a que eles vão trazer tenha aquele fundinho branco, que é a versão lá do Reino Unido. Enfim, gente, eu tô completamente apaixonada por essa história. Foi uma das favoritas do ano, uma das melhores fantasias que eu li esse ano. E acho que todo mundo tem que ler Guerra dos Furacões. Tem vídeo aqui no canal, tem vlog de leitura, narrando em detalhes essa experiência, sem spoiler. Não trago spoiler nunca pros meus vereditos e pros meus vlogs. Então vocês podem assistir aí com tranquilidade. E depois vocês podem comentar, inclusive, lá a opinião de vocês sobre esse livro, sobre Guerra dos Furacões. O segundo colocado ficou com ele, que até então, gente, eu achava que ele não ia pegar o segundo colocado, eu achei que ele ia ficar ali no primeiro ou até no top 3, mas aí, gente, eu fui colocando os elementos ali pra determinar o que ia trazer de o meu favorito e não, e ele pegou o segundo colocado. A pontuação dele lá no meu coração ficou mais alta por causa da experiência, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse é um livro de vampiros, né, então já tinha bastante tempo que eu não lia nada nessa temática, acho que desde Sangue e Cinzas, pra vocês terem uma ideia, não lia nada sobre vampiros, mas essa é uma história ainda melhor do que de Sangue e Cinzas, na minha opinião. Tem temáticas um pouco diferentes, mas ainda pra mim é um melhor, assim. Eu sou completamente apaixonada por Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse aqui é o livro 1 da duologia Nascidos da Noite, mas tem que lembrar que essa é uma série, que é a série Coroas de Niáxia, e aí a série Coroas de Niáxia, ela tem uma duologia e tem uma outra trilogia, se eu não me engano. É isso mesmo, gente. Tem o dueto Nightborn, que é o Nascidos da Noite, que vai ter a Serpente e as Asas Feitas de Noite e as Cinzas e o Rei Amaldiçoado pelas Estrelas. E aí depois tem o Pássaro Canouro e o Coração de Pedra, que é o The Songbird and the Hearthstone. Esse é o terceiro da Coroa de Niáxia, vai ter que ser lido na terceira colocação, mas aí ele é o primeiro aí da duologia Nascidos das Sombras. Por que é importante falar isso, né? Porque esse é um universo que tem os clãs e as linhagens dos vampiros. Os vampiros nascidos das sombras, os nascidos da noite, inclusive tem até um glossário aqui atrás que explica super bem esse universo e como ele se explica. As casas, tem a Casa da Noite, a Casa da Sombra, tem a Casa do Sangue também, e aí tem os nascidos da Noite, da Sombra e do Sangue, que são os três que dividem esse governo, e aí são esses três reinos, que são os três reinos vampíricos de Orbitrais, que é esse continente. E aí cada casa é conhecida pelas suas habilidades, né? Mas aí tem um veredito aqui no canal, que é, eu li A Serpente e as Asas Feitas de Noite, saiu bem no lançamento, e aí vocês podem assistir o vídeo
onde eu explico melhor toda essa mitologia e como ela se divide. Ele é meio Os Jogos Vorazes por conta de uma competição. Esse é um livro com uma temática de competição. A nossa protagonista é a Oraya, ela é filha adotiva do rei vampiro da Casa da Noite, dos Nascidos da Noite, e ela é humana. Ela foi resgatada numa destruição onde toda a família dela foi morta. E ela foi desde pequenininha, quando ela foi adotada por ele, ela foi treinada e preparada justamente para a competição que é o Kejari. O Kejari é uma competição mortal e mágica que acontece a cada 100 anos, quando a deusa Niaxia vem até Orbitrai justamente para entregar o prêmio final para o vencedor da competição. O vencedor da competição pode pedir o que quiser para a deusa Niaxia, e a Oraya está se preparando porque ela quer ganhar a imortalidade. Porque é muito mais fácil você ganhar um Kejari, ganhar uma competição e pedir a deusa Niaxia a sua própria imortalidade, do que passar pelo processo de transformação e sair vivo. Não sei, gente. As chances de você passar pelo processo de transformação e sair vivo é maior do que você ganhar um Kejari e receber a visita da deusa e receber o prêmio das mãos da própria diva. Mas a verdade é que a transformação é muito perigosa. É uma certeza de que a morte vai vir aí. Então, os transformados, eles são extremamente raros, não é que nem Crepúsculo, que se você quiser, você pode ser transformado, sem contar muito com a sorte, com a disponibilidade do seu corpo, do seu sistema. Então, a nossa protagonista tá aí se preparando para ganhar o Kejari. No Kejari, ela vai conhecer o Rain. O Rain, ele é um vampiro todo estranho, todo inimigo. Ele, na verdade, é oponente do pai dela. Então, eles vão acabar se alinhando para se ajudar no Kejari. É óbvio que o romance vai se desenvolver e vai jogar eles nessa trama romântica, mas o que mais pega para mim é o fato de ter todas as fases da lua aqui, que corresponde a uma prova no Kejari, e como os atos e o enredo fica com um ritmo insano por conta de como as provas acontecem, como cada etapa é ainda mais difícil do que a outra e mais inovadora. Eu achei super original as provas, como elas acontecem e como a Oraya vai fazendo para superá-las todas de uma forma muito inesperada, gente. É muito incrível. Eu amei a forma como a Carissa Broadbent trabalha essa organização do enredo nesse ritmo alucinante. Esse livro é alucinante do início ao fim por conta dessa prova desse Kejari. Em contrapartida, o livro, depois do clímax, tem uma resolução um pouco maior do que eu imaginava, e aí entrega umas reviravoltas absurdas que deixa a sua cabeça explodindo pro segundo. Então eu preciso muito ler a sequência desse livro, que deve sair aí no primeiro semestre de 2025 aqui no Brasil pela Suma. Gente, por favor, leiam esse livro. Eu amo como ele resgata alguns elementos dos vampiros que até então eu tinha esquecido que eu amava. E ele traz essa coisa da linhagem, das casas, desses reinos vampíricos que atuam ali há milênios, que têm os seus poderes e as suas habilidades, recorrendo sempre a uma deusa que os criou, que de certa forma ela também tinha seus favoritos e tinha sua preferência. Mas com o reinado, a disputa pelo poder transformou tudo isso ao longo dos séculos. Então é completamente empolgante ler esse livro. Ele te prende, te tira de ressacas literárias, porque ele te prende rápido por conta dos acontecimentos no início, mas não vai perdendo o ritmo ao longo da história. As coisas vão só acontecendo de um jeito muito viciante. O último livro dessa lista é o primeiro colocado. Eu acho que tava meio óbvio que seria ele, porque quem acompanha o Kabuki aqui no YouTube certinho assiste todos os vídeos. Inclusive assiste os últimos vídeos que estão aqui, gente. Tô postando bastante vídeo esse fim de ano. E teve um vlog específico que saiu lá no início do ano, onde eu falei que essa seria aquela leitura que dificilmente sairia da lista de favoritos. Eu só não esperava que ela ficaria no primeiro colocado por tanto tempo e que permaneceria até mesmo agora, quando a gente tá entrando em dezembro e percebendo como essa história realmente me impactou bastante, e foi o primeiro contato que eu tive com uma autora num gênero que eu não tenho costume de ler, então realmente me deixou muito chocada, que é a Bárbara Davis, em um eco dos livros antigos. Esse livro é uma homenagem ao leitor. Não vou falar tantos detalhes aqui, porque tem um vlog de leitura do qual eu me orgulho demais, então se eu fosse vocês, ia lá assisti-lo, mas eu posso antecipar aqui sim alguns elementos. Esse livro vai contar a história da Ashley Gree. Ela é revendedora de livros raros, né? Ela passou por muitas dificuldades emocionais na vida e o seu tutor tinha uma livraria de livros raros. Então, ela acaba herdando esse trabalho. Ela é uma restauradora de livros, né? Ela trabalha com receber livros antigos, acabar restaurando os trabalhos para poder vendê-los na sua forma original. E é numa dessas caixas que chegam 2 livros encadernados que tem o título, mas não tem assinatura, não tem nome de autor. E ela fica entendendo como que esses livros estão aqui. Eles tinham sido de uma doação, de uma mudança de uma casa, de uma família enorme. E aí ela tenta ir desvendar de onde vieram esses livros.
livros. Os 2 livros são Lamentando Belle e Para Sempre e Outras Mentiras. E depois de ler os livros, ela percebe que o Lamentando Belle é a história do homem escrevendo tudo que eles viveram juntos do ponto de vista dele, e que o Para Sempre e Outras Mentiras é um livro-resposta da moça, que é chamada de Belle, no Lamentando Belle, que escreve o Para Sempre e Outras Mentiras na sua versão dos fatos, e aí a Ashley fica completamente envolvida por essas histórias e começa a investigar. É assim que ela vai e consegue chegar até o dono da caixa. Ela consegue o contato e começa a investigar essa história. A gente vai ler os livros juntos, tanto Lamentando Belle quanto Para Sempre e Outras Mentiras. Inclusive, eu deixei separado aqui para vocês verem. Por conta de ter muito os livros no manuscrito aqui dos livros, a gente vai ler sempre o livro no físico em itálico. Então, assim, recomendo o e-book, tá? Pra quem aí é míope astigmático, recomendo o e-book, porque nessa parte me pegou bastante o itálico, porque o livro todo você tá lendo o livro no itálico. Então, assim, de certa forma isso me pega. E aí tem o Lamentando Belle também. Então você vai lendo esses capítulos alternados pra poder conhecer a história da Belle e desse homem que ela acabou conhecendo. É a história de uma jovem nos anos 50, ela é de uma família super de elite poderosa e tá com um casamento arranjado que o pai dela mandou que ela fizesse, né? Pra poder ter união dos poderes das empresas e tudo mais. A Ashley, ela tá nos anos 80, então só por si só o livro tem todo um ambiente, um mistério, uma aura, gente, assim, cozy, aconchegante de livros antigos nos anos 80, quando as pessoas só sabiam ler e ler e ler. É muito gostoso, assim, tanto a leitura dos romances que a gente vai ler com a Ashley, quanto os capítulos que focam na vida dela, porque a Ashley ainda é a nossa protagonista de O Eco dos Livros Antigos. Ela tem um dom sobrenatural que ela consegue ler o eco dos livros, então todo livro que ela toca acaba trazendo pra ela quase como se fosse uma fragrância, um sentimento. Ela consegue analisar os topos, as bases desses sentimentos e investigar os livros, os donos dos livros através desse toque. Só que ela tem muito medo, porque ao longo do tempo, por mais que ela tenha aprimorado esse dom, ele é um dom que mexe muito com as emoções dela. Então, de certa forma, quando ela toca no Lamentando Belle e no Para Sempre Outras Mentiras, ela sente muito amor, mas ela também sente muita raiva, muito ódio, muita paixão, muita tristeza. Então é por conta desse dom que ela se aproxima dessas histórias e vai investigando o passado desses manuscritos. E aí que a história dela também vai se enredar. Não necessariamente nesse dom, não fique preso no dom dela, no toque e nesse dom sobrenatural que a Ashley tem, mas foque na própria narrativa da história dela, nas próprias reviravoltas que a vida dela vai construir através desses manuscritos e como tudo de certa forma tá conectado numa coisa só. E Barbara Davis traz isso, gente, com elementos de guerra, com elementos históricos muito importantes que não são ignorados e que, pelo contrário, são muito aprofundados com o passado da história. Tem todo um mistério aqui, tanto com a mãe da Belle, quanto com o par romântico dela, que é esse jornalista que ela vai conhecer na sua própria festa de noivado, que vai acabar tendo um caso escondido, e também a história da Ashley e como ela viveu uma vida de solidão muito triste, inclusive, e que com o passar do tempo os livros foram curando-a disso, e como eles também foram um caminho para sua própria felicidade no fim. Gente, esse livro é incrível, ele é emocionante, ele é robusto, ele traz elementos históricos de uma forma muito crua, muito real. Barbara Davis escreve romances históricos lindamente. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li dela, tô doida pra ler agora, A Guardiã dos Finais Felizes, e acabou ficando em primeiro colocado. Não tinha como fugir, não tinha como escapar desse sentimento, dessa experiência que foi, mas no fim esse livro é uma homenagem para nós leitores. É sobre o poder da transformação que a literatura oferece para quem tá disposto a recebê-la. Ashley, no fim, ela é uma leitora lendo histórias de romance que acabam transformando a sua própria vida, e como esses livros, com o passar do tempo, podem transformar a história de gerações e trazer presentes inesperados até mesmo para aqueles que o escrevem. Então é realmente assim, conduz você num enredo muito lindo, muito detalhado, muito costurado em coisinhas muito importantes para essa temática. Na entrada de cada capítulo tem um trecho assim do próprio livro que a Ashley escreveu sobre a arte de restaurar os livros, e realmente assim tudo é sobre a literatura, é uma grande metáfora, uma metalinguagem também, sobre de tudo que aqui acontece, o que a gente vive aqui do lado de fora quando tá lendo o Eco. É sensacional, gigante, maravilhoso. Eu tô pra lista de melhores livros da década, inclusive pra mim. Eu tenho uma lista de livros da década, tô tentando trazer os melhores de cada ano e ver se no final vai funcionar até o final de 2030. E é isso, gente. Eu acho que foi uma das melhores leituras pra gente fazer. É um livro adulto, mas eu acho que é um livro que jovens também, adolescentes vão conseguir ler, dependendo aí das emoções e das preferências de cada leitor.
Agora eu vou trazer as menções honrosas. As menções honrosas eu trago há alguns anos, que são aqueles livros que eles não estão na lista, mas que deveriam estar e que infelizmente não cabe, porque a gente só tem 10 lugares, mas que de certa forma são grandes vencedores e grandes favoritos na minha lista, né, gente? Na minha relação aí. O primeiro deles é As Heroínas, da Christine Hanna. É uma história sobre guerra e sobre uma garota branca cheia de privilégios numa ilha republicana nos Estados Unidos que acaba se inscrevendo para a guerra do Vietnã. Nessa guerra, ela tá indo com o intuito de tentar fazer aquilo que o irmão mais velho dela não conseguiu e tentar alcançar um local diferente de respeito no meio da sua família, que é uma família muito patriarcal, mas uma família de militares e que valoriza as pessoas que foram e voltaram, retornaram da guerra. E aí ela vai para a guerra do Vietnã, vai como enfermeira, na verdade. O objetivo dela é cuidar, ela faz estudos, ela faz um curso, se prepara, se inscreve. Ela queria muito pela Marinha, mas a Marinha não tá com inscrição e ela vai pelo exército americano. Gente, é surreal que essa é uma jornada de transformação através de uma decisão tão mal pensada que uma garota poderia fazer, mas que vai transformar sua vida profundamente pra sempre. Vai falar sobre amores perdidos, sobre luto, sobre amizade. Ele é denso, emocionante, mas me leva, me resgata pra essa coisa tão crua que a gente esquece ao longo do tempo, se a gente deixa de lado, que é essa emoção profunda que mexe com a nossa cabeça, que pode nos transformar, principalmente quando a gente é inserido dentro de eventos históricos tão reais. Christine Hanna constrói histórias românticas até um pouco dramáticas dentro de elementos de guerra muito difíceis às vezes, né? E ela faz isso em Heroínas divinamente, então eu tive que trazer essa homenagem para as heroínas, ele foi fantástico. Outra incrível foi Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, finalista do Jabuti na categoria de romance de entretenimento, não ganhou o prêmio, mas ganhou no meu coração. Esse é um livro nacional que merece todo o amor, todo o carinho, todo o respeito para quem é leitor de romantasia ou só fantasia épica, mas que não abre mão aí de romances, principalmente nele, que é um monster romance. Ele é um pouco parecido na sinopse do Caçador Sem Coração, que eu indiquei aqui, que é o da Christine Sicarelli, que ele fala de um reinado das bruxas, né, da magia, que foi derrubada por um sistema de governo que agora caça pessoas com magia. Inclusive, Caçador Sem Coração aqui no Brasil, ele é o livro 1 da série Mariposa Escarlate, mas lá nos Estados Unidos, e se fosse traduzido certinho, seria Mariposa Vermelha, só que acabaram trocando, porque tanto o título quanto a sinopse estavam muito parecidos. E aí, é óbvio que eu li os dois, né? Eu li o Mariposa Vermelha, inclusive fiz leitura coletiva, foi a única leitura coletiva que eu fiz no ano, mas que leitura coletiva, sensacional. O livro da Fernanda, ele caminha por um enredo totalmente diferente da Christine, são histórias muito diferentes. Enquanto o Caçador Sem Coração tem tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, o Mariposa Vermelha foca na dinâmica muito na jornada pessoal da Amaryllis, que é a nossa protagonista, né? Ela tem um grande objetivo de se vingar de um general muito poderoso que acabou sendo responsável pela morte da mãe dela. Só que ela esconde a magia dela de forma bem escondida, ela enterra a magia dela, que é perigoso você existir com magia nessa nova república. E aí ela trabalha numa fábrica, que é a fábrica de produção de tecidos da seda, e claro, num dia completamente devastada pelo sentimento de luto, de perda e de solidão, ela acaba invocando um demônio pra ajudá-la na vingança contra o general, gente. O ritual acontece de uma forma muito específica que faz com que ele fique sob o domínio dela. Então a gente tem um homem lindo, maravilhoso que chega até ela pra atender suas demandas. É um monster romance, tem hot e ele tem um conto extra que narra um pouquinho melhor o final dele, mas é muito gostoso, é rápido de ler, completamente viciante, 5 estrelas favoritado e merecia estar nessa lista com certeza. E o último que deveria estar aqui como menção honrosa, porque eu amei, que foi Noiva da Ellie Hazelwood, né? Nunca tinha lido nada da Ellie, por incrível que pareça, e aí esse ano eu estipulei a ler Noiva dela, e eu estou completamente triste por não ter colocado na lista, mas assim, eu acho que é porque tinham coisas muito mais difíceis pra entrar nesse lugar. Mas eu gostei como a Ellie, ela trouxe a comédia romântica com a fantasia num só lugar, e trouxe também elementos do Ômega Verso. Foi a primeira vez que eu conheci a história com elementos do Ômega Verso. Eu amei, inclusive, e tô muito ansiosa pra ler mais histórias com essa pegada, mas eu gostei, porque é uma vampira, Misery, ela acaba tendo um casamento arranjado com um licantrope, um lobo, e como a história deles vai se atrelando aos poucos. E, gente, eu amo toda a dinâmica dele, todas as grandes reviravoltas, eu gosto como tem essa jornada romântica no meio disso tudo, e como ele consegue conduzir a gente num ritmo, assim, que é viciante, a gente não consegue largar os livros dela, meu Deus. E aí é muito apaixonante. Eu amei esse livro e com certeza vou ler os próximos livros da Ellie ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo muito certo, vamos torcer aí. Bem, amores, é isso. Essas foram as 3 menções honrosas e também a minha lista de favoritos e melhores leituras que eu fiz em 2024. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários, se você puder, lista alguns livros, ou até 10, ou até mais, se você quiser, das melhores leituras que você fez no ano. Se a gente
têm alguma leitura em comum. Preciso muito saber cadê os meus leitores aí que leram o eco dos livros antigos quando eu indiquei, A Serpente e as Asas Feita de Noite, Guerra dos Furacões. Quero saber onde estão todos vocês e se vocês chegaram a favoritar os livros durante o ano enquanto liam aí as minhas indicações. É óbvio que essa é só uma pequena lista para tentar segurar e resumir meu ano, mas espero que ano que vem a gente conheça novas leituras em 2025, novas leituras grandiosas cheguem até a gente, a mim, a você que tá aí me assistindo, e claro que a gente faça tudo pela experiência, né? Que sejam experiências ainda mais incríveis. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que vai ter um link especial com a lista na Amazon das melhores leituras do ano. Você pode clicar nesse link e encontrar tudo lá também. Se você precisar dessa lista para poder adquirir os livros no futuro numa promoção, o link vai ficar aqui. E lembre-se, toda vez que você for comprar alguma coisa na Amazon, não esquece de mim. Corre pra Amazon com o link do Kabuki. Pega aqui, pega no Telegram, pega em algum lugar. Eu utilizo os links da Amazon do Kabuki para ajudar a continuar alimentando a existência desse canal aqui no YouTube. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Big, big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.